Obrigado a todos. Boa noite, gente. A nossa proposta hoje é fazer algumas reflexões e sobre esse título: Elevação Espiritual no Novo Mundo. Antes eu queria pacificar, ou pelo menos tornar igual um entendimento de alguns desses termos, dessas palavras, para que a gente caminhe juntos, sabendo para onde queremos nos guiar. Então, o que é elevação espiritual? Elevação espiritual é um termo utilizado pelos espiritualistas, pelos espíritas em particular, que traduz a nossa caminhada para nós mesmos, buscando, pelo menos, ir diminuindo pouco a pouco, eliminando uma palavra mais definitiva, mas reduzindo as nossas imperfeições e, por conseguinte, adquirindo maturidade espiritual. Então, me parece que a elevação a gente pode se conduzir por aí. E o que é novo mundo? Novo passa a ideia de algo que surgiu, chegou agora. Não, o mundo físico, ele é o mesmo, a não ser aquilo que a gente conseguiu destruir, porque estamos destruindo, mas os continentes estarão nos mesmos lugares, os oceanos, os rios, as montanhas, tudo está aí. Então não tem novo mundo esperando a gente. A gente é que vai se tornar novo nesse velho mundo. Não adianta a gente ficar esperando que o mundo se pacifique, seja da forma que eu queira que seja, que nós sejamos mais irmanados, mais fraternos. Não. Cada um da gente é que vai por si, trabalhando as próprias imperfeições, amadurecendo espiritualmente. E aí sim, nós seremos novos no mundo velho, mas se o mundo, tomamos por analogia que isso aqui, o mundo somos nós, então será um novo mundo feito por nós. Mas se ficar sentado esperando que em 2012, 2057, 2040, quantos, aí amanheceu um dia e mudou tudo, não mudou. Quem vai mudar é a gente e não tem atalho. É na velocidade que a gente der conta. E Deus nos dá todo o tempo, nos dá a eternidade. Mas a nossa velocidade não terá esse dia nesse sentido de mudar. Tem essas datas sim, mas ela se refere a umas outras questões que a gente ainda vai abordar aqui. Então, nós estamos num processo de transição do mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Bem, de prova e expiação, a gente... Vamos ver o que é isso para poder diferenciar também desse mundo de regeneração. Tudo aqui que a gente viveu e que a gente ainda vive, porque ainda está passando por essa transição, é para a gente provar que somos capazes de, numa vida seguinte, agirmos diferente do que agimos na nossa vida anterior, e vem a prova todos os dias. A expiação, por exemplo, se eu tenho alguém que nos constituímos inimigos numa vida lá atrás. O que é expiação? Sou eu e nós ambos sermos capazes de diminuir pelo menos esse nível essa distância emocional, sentimental que nós construímos, ou por atitude unilateral ou por atitude de ambos, mas diminuir, isso é expiar, isso é reencontrar para ver se é capaz de amar. Isso é expiação. E cada um, os exemplos são, cada um tem o seu evento de expiação, então, mas de um modo geral, é isso. E a prova, a gente passa quando está fazendo a expiação, se eu estou vivendo com aquela pessoa
que é o meu desafeto, que somos desafetos de parte a parte. E eu vou provar, e essa outra pessoa, esse outro espírito encarnado, vai provar de que é capaz de, pouco a pouco, reconstruindo essa harmonia. E agora a gente vai passar para esse mundo de regeneração. Olha, e muitas vezes a mente da gente sonha com esse mundo regenerado. Não, não é. É um mundo em regeneração. Esse mundo regenerado é bem possível, eu não teria autoridade para afirmar, mas eu suponho, na minha opinião, mas é apenas uma opinião, por favor, se alguém entende diferente, continue com o seu entendimento, que aqui nós emitimos apenas opiniões, não tem verdades absolutas. 5, 6 mil anos, a gente chega lá, nessa plenitude ou até mais. Agora, claro, a gente vai caminhar de forma diferente já, tá? Vai mudar muita coisa. Mas não chega lá. Já é um mundo, veja bem, tem de regenerar, não é? No sentido moral, no sentido de melhorar-se moralmente. Então, regeneração vem a raiz desse verbo de regenerar, com ação que forma esse substantivo, regeneração. Então, não é um mundo regenerado. E quem regenera não é o mundo, vou repetir, somos nós. Somos nós que amadurecemos para a nossa vida do dia a dia e para com o outro. Porque nesse novo mundo, aí nós vamos nos deparar com algumas diferenças. Para isso a gente já está preparado. Já não basta provar, a gente tem que... Já é tempo de mudança, não é tempo de provar mais nada. Já é tempo de mudança. Pelo seguinte, nós estivemos aqui por centenas de milhares de anos. Chegamos aqui encarnando em corpos ainda primatas, ali, que a gente vê nos livros de ciência, nos estudos e tudo mais. E a gente foi avançando e hoje alcançamos essa aparência e esse comportamento. Só que, em termos de postura diante da vida, de maturidade, de convivência, ficaram muito grandes as diferenças entre os indivíduos. O extremo mal para o extremo bem na Terra ficou muito distante. Tem pessoas sublimes, pessoas boas, pessoas maravilhosas, e tem pessoas ainda extremamente grosseiras que não sabem viver a não ser subtraindo do outro, quando não economicamente, quando não o ânimo de vida, quando não a própria vida. Ameaçando, agredindo, não sabe conviver. Então, foi nisso que a gente veio, aí a gente foi se revelando. Então, o que seria? Ainda tem uma parcela de encarnados que Ricardo falou um pouco, passou por esse tema no comentário, agora, ele é só unicamente físico, ele só se move se for para ganhar, se for para levar vantagem, você só junta essas pessoas se você programar um churrascão, uma cachaçada, tudo bem quem quiser comer churrasco, não estamos falando que isso é mal, mas só nisso, segurar só nisso, só ajunta as pessoas assim. Ou se botar uma mulher sensual, um homem viril e não sei o quê, só é físico, só é levar vantagem também no dia a dia, nessa correria do dia a dia. E já tem uma parcela que tem também essas vivências, esses desejos, mas já não predominam, já estão também permeados de um entendimento de que a vida pode ser diferente. De que a gente pode escutar e seguir os ensinamentos dos mestres, no caso do Brasil, daqui do Ocidente, predomina do Mestre Jesus. Que a gente pode ouvir, chegar no ambiente, ou pelo menos, mesmo que a pessoa não frequente, não vá atrás, não procure exatamente um ambiente religioso para ouvir essas explanações, mas está um coração mais pacífico, mais suave, já mostrou que é preparado para regenerar.
Porque quem está recrudescido não consegue. Está preso àqueles pontos. Não é que seja santo quem passou, mas já está, gente, eu estou buscando, eu estou querendo, eu não estou conseguindo, mas uma hora eu consigo, sabe? E Deus vai dando oportunidade e outra, e outra, e outras tantas que não esgotam de oportunidade e vai seguindo, mas outros não. Toda oportunidade joga fora, sabe? E Deus só dá aquilo que a gente é capaz de fazer bom uso. Deus não dá nada para a gente destruir. Outro dia eu estava brincando com o Marcos, uma conversa da gente, né, dizendo assim, é igual, se Deus nos der alguma coisa, é igual você pegar uma criança de 1 ano e meio, 2 anos e dar uma nota de R$ 100 para ele brincar. Não vai saber, gente, vai rasgar, vai recortar, vai deixar em algum lugar. Não vai, não tem como fazer isso. Mesma coisa somos nós, a gente vive pedindo, mas no momento que a gente recebe, será que a gente faz bom uso? Então, Deus vai dar somente aquilo que a gente é capaz de receber e de fazer um uso. O que é o bom uso? Que nos beneficie nos nossos objetivos encarnatórios, aquilo que a gente veio fazer, e não atender aos nossos caprichos. Então, neste novo mundo, a gente já vai trabalhar uma nova perspectiva de sentimentos. Mas vamos ver umas perspectivas. Vamos pegar 1 ou 2 exemplos pelo meio do caminho dessa conversa para ver se a gente deixa um pouco mais claro o que eu estou tentando conversar aqui com vocês. Tá certo? Nesse novo mundo, a gente vai saber conviver com a perfeita alegria. A gente vai aprender a conviver, não é amanhã, depois, a gente vai aprender com a perfeita. O que seria a perfeita alegria? A perfeita alegria não é a gente ter todos os nossos caprichos e anseios humanos, encarnados, de ego, atendidos por Deus, não. A perfeita alegria é, apesar de tudo, no nosso olhar, a gente ter a certeza de que Deus é a causa primária de tudo, e tudo vem dele. Então eu preciso ter, eu vou ter fé, mas não é essa fé religiosa que a gente fala assim, de que Deus vai fazer isso por mim, aquilo não. Eu vou me entregar à vida e saber que Deus está certo. O que vem para mim é resultado das minhas obras. E Deus é justo. Deus não é bonzinho assim, ó. Eu choro muito, eu rezo muito e eu vou ficar na frente da fila. Não, não é isso. Pode chorar, pode rezar, é ótimo. Tudo bem, recebe assistência, aconselhamento, mas vai receber efetivamente no plano do positivismo da vida aquilo que merece e que pode fazer bom uso. Então, o que é conviver com essa perfeita alegria? Vamos pegar um pequeno exemplo de Francisco de Assis, que é o patrono dessa casa. E pegar assim, essa historieta aqui está num trecho do livro de Pietro Baldi, Ascensões Humanas. Diz que um dia São Francisco ia saindo da Perugia, que é lá na Úmbria, andando no inverno rigoroso junto com Frei Leão, que reencarnou como Frei Leão, que depois morou aqui no Brasil, reencarnado, nasceu na Itália, mas reencarnado como Pietro Baldi, dentre tantas encarnações, ele foi São Pedro, né? Mas e aí ele Frei Leão. Aí, e vai lá, pela tanto, ele disse assim, falando para Frei Leão o que era a perfeita alegria. Eu vou pegar lá do final da história, que é um pouco longa, e só para a gente situar. Aí ele disse, irmão Leão, a perfeita alegria. Se chegarmos lá no convento Santa Maria dos Anjos, fundado por ele, né, em Santa Clara, né, quer dizer, na lógica da gente egoísta, meu, né, meu. Aqui Francisco não vê dessa forma, Então, e o guarda, a pessoa da portaria, a gente bater, dizer, com frio, no gelo, descalço,
Caí numa geada e disse assim, e uma pequena garota disse, e aí a pessoa nos pegar pelo capuz, rodar, jogar no chão, dizendo, vocês não são nada daqui, vocês são ladrões, são aproveitadores, vivem enganando as pessoas. E baterem na gente com aquela corda cheia de nós, até não suportarmos. E a gente aguentar pacientemente tantas injúrias e crueldades, rejeições, sem nos perturbarmos e sem murmurações contra esse irmão. Se com humildade e caridade pensarmos que aquele porteiro verdadeiramente nos conhece e que Deus fez ele falar contra nós, ô irmão Leão, escreve aí, nisso está a perfeita alegria, né? Porque na nossa lógica, ele disse, que camarada cheio de confusão, como é que a pessoa acha que apanhar dessa forma, no lugar, né, no frio, na gelo e tal, é a perfeita alegria, porque a perspectiva de vida dele já não era o corpo como a gente vive, o ego. A gente vive numa perspectiva de ego. Ele já vive numa perspectiva espiritual. Aquilo surraria o físico e não o espírito. Já trazia esse entendimento. E na próxima, e quando a gente realmente amadurecer para viver nesse mundo de prova e expiação, a gente vai ter uma perspectiva de espírito e não de ego, que a gente vai aprofundar um pouquinho. Vamos lá, vamos ver o que é essa coisa da perspectiva de espírito e não de ego. Se eu chego, olha, e venho pela rua e no trânsito alguém me desafia, me insulta, me xinga e eu estou vindo para cá. E eu chego aqui ainda, sei lá, por isso ou por aquilo, sou destratado. E aí começo, eu vou falando, eu, que ainda vivo numa perspectiva de prova e expiação. Eu vivo esses eventos como verdadeiros no sentido da essência da vida. Mas se eu vivo num mundo de prova, veja bem, para o meu ego, eu penso que eu sou Borges. Eu não sou, não existe o humano, existe o espírito encarnado. O humano é numa perspectiva da gente ainda. Para mim, eu vivo, eu falo, eu leio a vida, faço a leitura da vida por esses eventos. Mas para o meu espírito é prova. Quem vive o evento é o ego. Para o meu espírito é prova. Para mim, como espírito, não é nem o meu espírito, para mim, como espírito, é prova. Tudo que me acontece e me encanta ou me desencanta, que me alegra ou que me entristece, que eu acho bom ou que eu acho ruim, tudo é para o bem do espírito. Prova. Então a gente vai viver nessa perspectiva. A gente não vai viver sendo o corpo, tá? É porque é difícil. Se a pessoa chegar e dizer assim, e for, eu não aguento, a minha família, porque é assim, porque meu pai, porque minha mãe, é porque minha esposa, porque meu esposo e tal, você não sabe o que eu passo e tal, parará, tarará. E a pessoa chega, olha, ô Borges, você precisa aprender a viver com essa família. Você diz isso porque não é você que passa por um negócio desse. Eu nunca vou admitir, nesse estágio nosso, que aquilo é prova. Que aquilo é material escolar que Deus botou na minha vida para eu aprender. E eu ainda estou nessa luta. No mundo de regeneração vai ser diferente.
Vamos pegar aqui, deixa eu pegar um exemplo. Uma pessoa me procurou que ela é um casal que está na faixa etária de uns entre 35 e 40 anos, já tem casado com 20 anos, 20 e poucos, tem 2 filhos biológicos, tentou uma terceira gravidez e teve aborto natural. Tentou novamente aborto natural e nunca mais conseguiram engravidar. Eles desejavam ter um terceiro filho. Aí passaram-se 2 anos, 3, um amigo falou de uma pessoa que estava nessa cidade, estava uma pessoa que era uma pessoa em situação de rua e com dificuldade ainda com drogas e bebidas. Ela estava grávida, ia parir, queria dar o bebê. Aí pronto, aí os dois, vamos, é esse, vamos lá buscar. E assim aconteceu, adotaram o menino. Gente, esse menino cresceu e, em que pese os 2 outros filhos do casal serem pessoas o que a gente chama, no nosso padrão de normalidade, de estuda, bom comportamento, bons hábitos, educados, seguem a vida, etc, etc. Esse outro é o contrário, né? É agressivo, distorcido, mal educado, agride essa mãe, com o pai ainda ouve um pouco, ou pelo menos se não segue, pelo menos os níveis de agressão por palavras são mais tênues, por assim dizer. Mas com a mãe não. É muito severo. É muito severo. Aí vamos ver o que é isso. E aí você, não é mole. Aí já começa, a família está vendo esse negócio de pegar para criar, porque adora, e por aí vai, né? Essas coisas que se falam por aí. Mas não tem nada a ver com pegar para criar ou ser natural, não é nada disso. Fomos ver aquele filho, ele era lá numa vida distante, ele desejava, ele tinha um irmão, e o irmão é esse pai atual. E esse irmão ia se casar com a moça, e essa moça é essa mãe atual. E quem queria se casar era ele. E ele foi, não conseguiu, e terminou matando esse irmão dele, que hoje é o pai. Assassinou para ver se casava com a moça, e a moça, como vai, louco, eu quero casar com você. Ele não queria, depois, e aquilo ficou. Numa vida seguinte, eles vieram com um irmão, e ele assassinou ela. E agora, combinaram no plano espiritual, agora nós vamos juntos, que eu quero ver se a gente não consegue, se a gente supera tudo isso. Só que porque o que é reencarnar? Encarnar não é entrar na carne. Encarnar é perder a consciência espiritual e aí adquirir uma consciência de ego. Esse ego é uma máquina formado por uma parte técnica, que é o físico, e essa parte variável, que é o psicológico, que o espírito vai agora agir, na verdade o espírito não age, o espírito sente, conduzido pelos entendimentos, pelo encaminhamento daquele ego. Então ele perde a consciência espiritual e entra na consciência de ego. Quando ele chega, que ele começa a vibrar ali, que aí o reencontro, mesmo no útero, traz aquele sentimento para hoje, e aí a culpa dele e o ódio da mãe, da gestora, inconscientemente, ninguém sabe nada disso, inconscientemente, não consegue segurar o bebê no útero, e ele volta, e depois combinam, quando dormem, que emancipa do corpo, vai, combina tudo, aí, então vamos pegar uma via indireta, vai para uma pessoa que não fica com ela, para depois vir para mim. E assim veio. Bem, veio, mas quando está aqui, que perde essa consciência espiritual, que adquire a consciência de ego, que o subconsciente vem
começa a contaminar-se com aqueles sentimentos antigos. É como se digamos assim, eu cometo uma agressão com o Vinícius, ele fica me odiando, nunca mais me viu, daqui a 10 anos, quando ele me encontra, eu até nem estou vendo ele. Só que na mesma vida ele sabe o que é. Outra vida não, você não traz no consciente. Né, Vinícius? Em outra vida, você vem no subconsciente. Aquilo cria aqueles impulsos que vai fazendo você agir daquela forma. E aí, não é fácil, não. Porque lá no fundo, lá assim dentro, a pessoa está vendo ele que te matou. Não, ela que não quis casar com você. Sabe? Claro que não constrói essas frases assim na mente. É o impulso que vai fazendo assim e vai agindo, sabe? E não é fácil lidar com isso. Porque a gente não age como se aquilo fosse um instrumento de prova e que hoje já está pouco a pouco, quando o mundo quando a gente for avançando mais um pouco, pedindo para haver uma regeneração, uma reconstrução do sentimento. Da parte de um, da parte do outro, da parte dos dois, porque se eu ajusto o meu sentimento e eu perdoo o próximo, ou até me perdoo, a outro que não perdoou, ele vai tocar a vida de outra forma, ele já não vai ficar vinculado a mim. Que o que me encontra com o meu inimigo é, digamos, eu agredi, então lá aquilo vai criar uma culpa dentro de mim, ainda que uma culpa hoje inconsciente, que eu vou levando a vida todo achando que está certo, mas quando eu desencarno, aquilo fica uma culpa na minha alma e fica o ódio na alma da minha vítima. Então, a culpa e esse ódio é que se atraem. Quando desencarnado, atrai e vira obsessor. Quando encarnado, depois que passa tempos, que combina e tal, encarnado, tem essa dificuldade de convivência, mas vai se atrair. Gente, eu digo assim, para os casais, quer dizer, para mim, para todos, se não quer vir com aquela pessoa de novo, não quer casar de novo na outra vida, ame, dê razão, sossegue, durma, que você vai embora. Agora, se ficar odiando, volta, porque vai pedir quando chegar lá, se eu quero voltar. E para isso, para a gente saber, e a gente vai saber para onde precisa caminhar, mapeando os próprios sentimentos, é aquela história, conhece-te a ti mesmo. Conheça o que a gente sente. O que eu sinto? Eu sinto medo nesse momento? Eu sinto raiva? Eu sinto culpa? Eu sinto inveja? Eu sinto pânico? Sabe, eu me conheço pelos meus sentimentos. E aí eu mapeio o que é que eu preciso fazer. Então, se eu tenho esse filho, vamos supor, essa mãe, com esse menino, o que é que ela tem que fazer? O que é que ela precisa fazer para ir avançando e se desligar dessa situação? Pouco a pouco, ir trabalhando os sentimentos que fazem com que ela não suporte o comportamento e a presença daquele espírito encarnado na vida dela. Mas não é, o que é trabalhar? Trabalhar é não acreditar, porque o ego já vem programado para aquilo. Está vendo? Para ver se a gente vai dar conta mesmo. É dizer assim, não precisa achar certo, não precisa concordar com o que é feito, mas não alimentar, dizendo assim, não vou alimentar ódio, não vou alimentar esse sentimento. Claro que não é tão simples. Claro que não consegue zerar no nosso nível, mas a gente pode, pelo menos, não aumentar aquilo e diminuir a gradação um pouco, o que já é um ganho. E isso se chama reforma íntima. Então,
O ego fica me dizendo que eu tenho que odiar aquela pessoa, porque não é possível ele agir daquela forma, eu sendo tão dedicado a ele, vamos dizer, na postura de uma mãe. Isso serve para tudo. Família junta pelo karma, família junta por aquilo que precisa trabalhar. E o meu ego fica dizendo, me propondo de que eu haja justamente ao contrário daquilo que eu me propus. Então, na verdade, é uma verdadeira luta contra o ego. Sou eu não acreditar na minha cabeça que ela está dizendo que aquilo está errado, sei lá se está errado. Porque só é errado aquilo que eu acho errado. Claro que não é tão simples assim. A pessoa me dá um tapa na cara. Se eu posso, dali eu posso tomar... Bom, se eu achar que aquilo rodou uma mão, a mão encontrou meu rosto ficou vermelho. Não, o cara é doido e não vê problema naquilo. Se eu não ver erro, não está errado. Agora a pessoa passa, não fez nada, só porque ele não me deu boa noite, já fica ali na minha cabeça que não é possível, mas não me deu boa noite. Como é que pode? Esse cara é mal educado que está pensando quem ele é. Sei lá quem está pensando. Deixa pensar, deixa seguir. As coisas tão simples e a gente pega naquilo que, sabe, quando a gente vai olhar daqui um tempo para trás, aquilo que fisgou a gente, aquilo que fez a gente sentir, não vale nada, gente, é tão bobo. Pelo menos as minhas questões são. Se eu olhar para trás e ver porque eu me zanguei, disse, gente, não faz sentido. Mas na hora faz. É não acreditar na cabeça. Bem, então, nesse novo mundo espiritual, nesse novo mundo, no mundo de regeneração, nós estaremos amadurecidos, porque a gente também já vem com a programação mental não tão recrudescida como temos vindo. Já uma coisa que vai deixando, não vai sugerindo tão fortemente a gente, que já foi provado que a gente está desejando mudar, que a gente, no mundo de prova, a gente já provou de que está querendo mudar. Então, a gente já vem com o ego que vai nos permitir essa mudança. Mas outras perspectivas também se estabelecerão nesse novo mundo. Nesse novo mundo, o grau de elevação espiritual não vai ser definido pela elevação material. Quem é mais rico, mais importante. Que hoje ainda é assim, né? Você olha assim, o cara sumiu, sem dinheiro, apareceu. A gente sabe até que pessoas enricam, pessoas juntam recursos por serem trabalhadoras, serem organizadas, serem dedicadas, criativas, sim, tem muita. Mas mesmo aqueles que por acaso ocorrem, sumiu, sabe que roubou, que trapaceou e apareceu cheio de dinheiro, de paletó e tudo, a gente chama de doutor, sabe? Agora, se o cara quebrar, é um fracassado, ele vai ter vergonha até de aparecer. Então, nesse novo mundo, o elevado é o simples, é aquele que sabe que tem, ele só tem amor. Porque é só isso que Cristo pede a gente, que Cristo indica. A gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, já não terá esse destaque. Claro que o mundo tem sua lógica material para que a gente vá se dedicando, trabalhando, cuidando, arratando, e está tudo certo, é assim mesmo que é para ser. Nós estamos falando em termos de medir quem tem o destaque, quem não tem. Quem ama. Ama, e tem muito dinheiro, mas ama. Não é o dinheiro, não é que tem que ser pobre. Não estamos falando disso. Mas ama. Nesse mundo a gente vai saber. Não é saber culturalmente, não. A gente vai ter essa perspectiva de que não existe vida para ser vivida. Existe encarnação para a gente aprender a viver, para a gente aprender a evoluir.
para a gente passar pelas lições próprias que cabe, que concerne a cada um da gente. Tem, não tem. Agora a gente chama de vida. Sabe? Não, né? É a encarnação. O espírito, nesse novo mundo, o espírito retardado, aquele que ficou para trás, aquele que não está caminhando na velocidade dos demais, cada um vai na sua velocidade. Não é aquele que não possui capacidade mental, criativa, etc. É aquele que não ama. É esse que não ama realmente, é que é o débil, que é o idiota para o mundo espiritual. Esse vai ser o novo mundo. Veja bem, pessoal, nós estamos, eu vou voltar para o tema, mostra que nós estamos, pouco a pouco, ingressando numa fase de transição. Que aqueles que não foi possível ingressar nessa fase, aquele da gente, do planeta, a gente não sabe quem é nem quem não for possível ingressar nessa fase, ele vai mudar-se para um outro planeta, compatível com o nível, e está tudo certo, não é expurgo, Deus não joga ninguém no inferno, não tira a porta, todo mundo vai evoluir, não tem nenhum problema. Só que se a gente buscar caminhar para dentro da gente mesmo, aprender a amar, eu acho que é menos difícil o negócio. É melhor. Sabe? É bem melhor. Amar o quê? Amar a tudo e a todos. Ó, todos, quando a gente fala todos, a gente se refere ao nosso próximo encarnado e até desencarnado, né? Mas quando fala tudo, tudo é tudo. Tudo é amar a saúde e fazer as pazes com a doença. Não precisa abraçar com ela, brindar com ela, mas faz as pazes. Certo? Com a vida de facilidades e que se encaminha. Facilidade não é fácil para ninguém, mas pelo menos é menos difícil. Ou para a vida de muita dificuldade e muita restrição. É amar tudo. Porque Deus dá a cada um da gente segundo a nossa obra, segundo o nosso merecimento. Para isso, o Espiritismo veio, a partir do século XIX, mostrar de que não tem, coitado, não tem assim, a gente sofre porque fica contrariado com o que está nos acontecendo. Ainda vem reclamar com Deus, mas não é. Acontece com a gente o que tem que acontecer. Eu sofro porque eu fico contrariado com o que está acontecendo. Mas não é assim, tome o sofrimento. O sofrimento é porque eu não aguento. Eu fico agora dizendo, mas eu gostaria que fosse diferente. Não é, cara. Porque só ocorre o que é para ocorrer. Não adianta ficar fazendo devaneios com a mente, que poderia ter sido. Não poderia nada, só ocorre o que é para ocorrer. Só casa se for para casar com aquela pessoa, só separa se for para separar mesmo, só nasce se for para nascer, só o filho só desemprega se for para desempregar, só emprega se for para empregar. Só ocorre o que é para ocorrer. Claro que não impede que a gente deseje que seja diferente. Eu estou sem trabalhar, se eu arranjar um emprego eu vou ficar feliz. Ótimo, desejo, mas eu também, mas se eu continuar desempregado eu vou ficar feliz também. Esse seria o ideal, só que a gente não consegue. Nesse novo mundo, a gente vai alcançando maturidade espiritual e a gente vai se conciliando com aquilo que nos chega, com tudo que nos chega. Para que a gente, nesse novo mundo, viva a vida como ela é, e não o que a nossa imaginação, nosso desejo, nosso devaneio gostaria que fosse. A gente tem o dever de cada vez mais se empenhando, buscando construir, amadurecendo,
buscando oportunidades em todos os sentidos da vida. Mas se der certo, estou feliz. Se não der, estou feliz. Essa é a ideia. Eu vou ficar em paz, porque é aquilo que Jesus disse. Eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Veja, é a paz de Jesus, haja o que houver. É ficar em paz. Pode até achar errado, mas fique em paz. Não fique nessa briga. Porque se a gente não viver a vida que Deus nos deu, que vida a gente vai viver? Passar o dia protestando? Passar o dia maldizendo? Se quiser, pode fazer, não vai para o inferno por causa disso. Só que está perdendo tempo, só que está imprimindo na alma mais sofrimento, mais desgosto, mais tristeza. E, principalmente, ausência de paz. E que Deus nos deu a oportunidade de estar vivo para aprender a amar, só isso. Não é nada mais que isso. O resto fica aí. Não é para lugar nenhum. E evolução espiritual não é conhecimento acadêmico. O conhecimento acadêmico, ele desperta a inteligência da gente para a gente perceber o mundo, como funciona o mundo de Deus, como ele funciona, para a gente trilhar por ele, desenvolvendo a inteligência. Mas evolução espiritual não é assim, eu sou o melhor em matemática, em biologia, em física. Não, pode ser, está tudo bem, é isso mesmo, desenvolver inteligência, parabéns. Mas não é isso, evolução espiritual é quem ama. Se não vira retórica, se não vira, sabe, um conhecimento para sair falando por aí e em si mesmo, na alma, não mudou, não aprendeu. O ensinamento de Cristo é simples. É amar e mais nada, amar sem conceito, sabe? Sem motivo. Eu amo a minha esposa porque ela me trata bem e está ali, não sei o quê, tem o cabelo bonito. Gente, quer dizer que se ela ficar careca, se ela, eu não vou. Não, eu a amo, então não amo, então eu amo peruca, amo cabelo. Sabe? É verdade, não tem que ter motivo. Eu amo porque é minha mãe. Gente, eu não sou obrigado, eu não quero amar, não amo, mas não é assim, porque ama sem motivo, ama. Ama sem conhecimento desses motivos. Veja bem, voltando, né, o que o Espiritismo veio acabar com a noção de punição, veio trazer informação da ação amorosa de Deus, e tem uma literatura ampla que pode nos trazer não só cultura acadêmica, não só cultura espiritual, mas aprender efetivamente com aquilo. Aquilo não é para poder ficar na mente só, é para levar na alma, levar como recurso, levar como suporte para o aprendizado. Mas veja só, então nós teremos esse novo mundo. Esse novo mundo virá. Uma enorme parcela vai mudar. E Deus vai dando oportunidade a todos de mudar. Ninguém é excluído. Não foi hoje, é amanhã. Se não tiver um tipo de impulso, tem outro. Veja bem, mas não é mudar. O caminho é Jesus. Não é mudar o caminho. O que vai mudar é o nosso jeito de caminhar. Tá bem? Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Boa noite.